Você sabia que investidores que combinam o SCHD com outros ETFs estratégicos conseguem resultados até 40% superiores comparado a quem investe apenas em um fundo? Enquanto o SCHD é excelente para dividendos e estabilidade, ele sozinho não aproveita todo o potencial de crescimento do mercado americano. A verdade é que o SCHD representa apenas uma fatia do bolo. Ele foca em empresas de valor consolidadas que pagam bons dividendos, mas deixa de fora setores de crescimento explosivo como tecnologia, pequenas empresas disruptivas e mercados internacionais emergentes. É como ter um time de futebol com apenas defensores. Você precisa de atacantes também. Investidores inteligentes sabem que a diversificação não é apenas sobre ter vários ativos, mas sobre ter ativos que se complementam perfeitamente. Enquanto o SCHD protege seu portfólio com dividendos consistentes, outros ETFs podem capturar o crescimento acelerado que falta nessa equação. É a diferença entre crescer 8% ao ano ou crescer 12% ao ano. E ao longo de 20 anos, isso representa centenas de milhares de dólares de diferença. Mas atenção, não estamos falando de adicionar qualquer ETF aleatoriamente. Estamos falando de uma seleção cirúrgica de fundos que preenchem exatamente as lacunas do SCHD, sem criar sobreposição desnecessária ou aumentar riscos de forma irracional. É uma estratégia matemática comprovada e utilizada pelos maiores gestores de patrimônio do mundo. Neste vídeo, vou revelar os 4 ETFs que transformam o SCHD de bom em excepcional. Você vai descobrir como montar um portfólio balanceado que une estabilidade, crescimento e proteção contra diferentes cenários econômicos. Se você quer construir riqueza de verdade no longo prazo, continue assistindo, porque essas informações podem mudar completamente seus resultados financeiros nos próximos anos. Olá! Se você está aqui, é porque já entende o poder do SCHD ou está começando a construir seu portfólio de ETFs americanos. E deixa eu te contar uma coisa. Você está no caminho certo. O SCHD é realmente um dos melhores fundos para quem busca dividendos consistentes e empresas sólidas. Mas hoje vamos além. Vamos descobrir juntos como turbinar seus resultados, combinando o SCHD com outros 4 ETFs estrategicamente selecionados. E antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora. Todo dia eu trago conteúdo sobre investimentos, estratégias de longo prazo e como construir patrimônio nos mercados americanos. E já aproveita para deixar aquele like. Isso ajuda o algoritmo a levar este conteúdo para mais pessoas que, assim como você, querem melhorar seus investimentos. E me conta aqui nos comentários, você é de qual cidade? Qual estado ou país você está assistindo? Adoro saber onde estão nossos investidores e criar essa comunidade forte de pessoas que pensam em construir riqueza de verdade. Sabe, uma das perguntas que mais recebo aqui no canal é justamente essa. Tenho SCHD. O que mais devo comprar? E a resposta não é simples, porque depende dos seus objetivos, tolerância a risco e horizonte de investimento. Mas existem combinações que funcionam para a maioria dos perfis. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Eu separei este conteúdo em 2 partes principais. Primeiro vamos entender por que você precisa combinar o SCHD com outros ETFs. E depois vou revelar os 4 fundos específicos que criam uma sinergia perfeita. Então fica até o final, porque cada minuto deste vídeo pode adicionar milhares de dólares ao seu patrimônio futuro. Vamos começar deixando claro uma coisa. O SCHD é excelente.
Ele é um dos melhores ETFs de dividendos do mercado, com taxa de administração baixíssima de apenas 0,06% ao ano, empresas de qualidade excepcional e um histórico consistente de valorização e distribuição de proventos. Mas mesmo sendo excelente, ele tem limitações que precisamos entender. A primeira limitação é a exposição setorial. O SCHD tem uma concentração pesada em setores tradicionais como financeiro, saúde, consumo básico e energia. Isso é ótimo para a estabilidade, mas significa que você está perdendo a revolução tecnológica que está transformando o mundo. Empresas como Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla, que multiplicaram o patrimônio de milhões de investidores, não fazem parte ou têm peso reduzido no SCHD. A segunda limitação é o foco exclusivo em large caps, ou seja, grandes empresas consolidadas. Historicamente, empresas de médio e pequeno porte, mid e small caps, entregam retornos superiores no longo prazo, embora com mais volatilidade. Ao ter apenas SCHD, você deixa todo esse potencial de crescimento na mesa. É como plantar apenas árvores adultas e nunca plantar sementes. Você tem sombra hoje, mas perde as árvores gigantes de amanhã. A terceira limitação é a ausência de exposição internacional. O mundo não se resume aos Estados Unidos. Mercados emergentes como Índia, Brasil, Vietnã e países desenvolvidos como Japão e Alemanha oferecem oportunidades únicas. Quando o dólar se fortalece, ativos internacionais podem sofrer, mas quando enfraquece, eles disparam. Ter essa diversificação geográfica é crucial para proteger seu patrimônio contra oscilações cambiais e econômicas específicas do ZEWUTULA. Agora, você pode estar pensando, mas não é melhor manter simples e ter apenas SCHD? Entendo perfeitamente esse raciocínio. A simplicidade tem valor, mas pense da seguinte forma. Um médico especialista é excelente no que faz, mas para cuidar completamente da sua saúde, você precisa de um clínico geral, um dentista, talvez um nutricionista. Cada um complementa o outro. Com investimentos é a mesma lógica. E aqui vai uma dica de ouro. Se você quer se aprofundar ainda mais em estratégias de investimento, eu deixei nos comentários fixados indicações dos meus livros favoritos sobre o tema. São leituras que transformaram minha visão sobre o mercado financeiro e podem fazer o mesmo por você. Corre lá e confere. Voltando ao nosso tema, a combinação estratégica de ETFs cria o que chamamos de portfólio eficiente na fronteira. Isso significa que você maximiza retorno para cada unidade de risco assumido. Não é sobre assumir mais risco, mas sobre assumir o risco certo, diversificado e balanceado. Estudos acadêmicos mostram que a alocação de ativos, quais ETFs você escolhe, é responsável por mais de 90% dos seus retornos no longo prazo, muito mais importante do que timing de mercado ou escolha de ações individuais. Outro ponto crucial é a questão do dividend yield versus crescimento. O SCHD oferece um dividend yield ao redor de 3,5%, o que é excelente. Mas se você está em fase de acumulação, com 10, 20 ou 30 anos até a aposentadoria, você deveria privilegiar o crescimento do capital também. A combinação perfeita é ter uma base sólida de dividendos, SCHD, somada a fundos de crescimento que multiplicam seu patrimônio exponencialmente ao longo das décadas. Pense nisso, 100 mil ribailhos investidos apenas em SCHD, crescendo 10% ao ano, vão virar aproximadamente 672 mil bailes em 20 anos. Agora, 100 mil gailes em um portfólio diversificado, crescendo 12% ao ano, vão virar 964 mil gailes. São quase 300 mil bailes de diferença. E isso com apenas 2 pontos percentuais de diferença no retorno anual. É por isso que a escolha dos ETFs complementares é tão importante. Por fim, existe a questão da proteção contra diferentes cenários econômicos. Em períodos de recessão,
O SCHD tende a se sair bem pela qualidade das empresas e pelos dividendos. Mas em períodos de expansão econômica acelerada, fundos de crescimento e small caps dominam. Em períodos de fraqueza do dólar, ativos internacionais brilham. Ter um portfólio que funciona em todos os cenários é a essência de uma estratégia vencedora de longo prazo. Agora que você entendeu por que precisa complementar o SCHD, vamos ao que interessa. Quais são os 4 ETFs que fazem essa mágica acontecer? Continue comigo no próximo capítulo. Chegou o momento que você estava esperando. Vou revelar agora os 4 ETFs que se combinam perfeitamente com o SCHD para criar um portfólio robusto, diversificado e otimizado para crescimento a longo prazo. Cada um deles foi escolhido por preencher uma lacuna específica que o SCHD deixa em aberto. ETF MRI1, QQQ, Invesco, QQQ Trust. O primeiro da lista é o queridinho dos investidores em crescimento, o QQQ. Este ETF replica o índice Nasdaq 100, que concentra as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Estamos falando dos gigantes da tecnologia: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta e Google. Enquanto o SCHD te dá estabilidade, o QQQ te dá crescimento explosivo. A taxa de administração do QQQ é de 0,20%, ainda muito competitiva. Nos últimos 10 anos, este ETF entregou retornos anualizados superiores a 18%, muito acima da média do mercado. O dividend yield é baixo, ao redor de 0,6%, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo é capturar a valorização de empresas que estão literalmente moldando o futuro da humanidade. A combinação SCHD plus QQQ cria um equilíbrio perfeito entre valor e crescimento, entre dividendos e apreciação de capital. Enquanto o SCHD protege seu portfólio em quedas, o QQQ acelera seus ganhos em períodos de alta. É como ter freios e turbo no mesmo carro. Você precisa dos dois para dirigir com segurança e velocidade. ETF ULA2, VTI, Vanguard Total Stock Market, ETF. O segundo ETF é o VTI, e este aqui é genial por sua simplicidade. Ele investe em todas as ações do mercado americano, grandes, médias e pequenas empresas. São mais de 3.600 ações em um único fundo. A taxa de administração é ridiculamente baixa, apenas 0,03%, uma das menores do mercado. Você pode estar se perguntando, mas não vai ter sobreposição com o SCHD? Sim, vai ter alguma sobreposição. Mas aqui está o ponto. O VTI te dá exposição a mid-caps e small-caps que o SCHD não oferece. Ele também tem peso maior em tecnologia sem ser tão concentrado quanto o QQQ. É o ETF mais diversificado que você pode ter no mercado americano. O VTI, historicamente, entrega retornos ao redor de 10, 11% ao ano, acompanhando o mercado como um todo. O dividend yield fica ao redor de 1,5%. Este ETF funciona como o core do seu portfólio, garantindo que você não perca nenhum pedaço importante do mercado americano. É a sua rede de segurança que captura o crescimento médio da maior economia do mundo. ETF ULA3, AVUV, Avantis US Small Cap Value ETF. Agora entramos em território mais agressivo e estratégico, o AVUV. Este ETF foca em small caps de valor, ou seja, empresas pequenas que estão baratas em relação aos seus fundamentos. Estudos acadêmicos, especialmente os trabalhos dos professores Fama e French, demonstram que small caps de valor historicamente entregam os maiores retornos no longo prazo. A taxa de administração é de 0,25%, razoável para a categoria. O dividend yield varia entre 1,5% e 2%. O que torna o AVUV especial é a metodologia de seleção. Eles não simplesmente compram todas as small caps, mas filtram por qualidade, lucratividade e momentum. Isso reduz o risco de pegar empresas problemáticas apenas por serem pequenas e baratas.
A volatilidade do AVUV é maior que a do SCHD, sem dúvida. Mas quando você tem um horizonte de 15, 20 anos, essa volatilidade se torna seu aliado. Ela te permite comprar mais barato nos momentos de pânico e aproveitar explosões de crescimento quando essas empresas pequenas se tornam médias e grandes. É plantar carvalho sabendo que você não vai colher amanhã, mas daqui a 2 décadas terá árvores gigantescas. ETF MRU4 VXUS Vanguard Total International Stock ETF. Fechando com chave de ouro, temos o VXUS, sua porta de entrada para o mundo todo, exceto os Estados Unidos. Este ETF investe em mais de 8.000 empresas de mercados desenvolvidos e emergentes: Europa, Ásia, América Latina, África. A taxa de administração é de apenas 0,08%. Por que você precisa de exposição internacional? Primeiro, diversificação geográfica. Se a economia americana passar por dificuldades, outros países podem estar prosperando. Segundo, proteção cambial. Quando o dólar enfraquece, ativos internacionais denominados em outras moedas se valorizam em dólares. Terceiro, oportunidades únicas. Mercados emergentes como Índia e Vietnã estão crescendo a taxas que o CPCU não vê há décadas. O dividend yield do VXUS fica ao redor de 3%, comparável ao SCHD. A combinação dos dois te dá uma base sólida de dividendos globais, enquanto o QQQ e a VUV buscam crescimento. É literalmente ter o melhor dos dois mundos: renda e crescimento, América e mundo, grandes e pequenas empresas. A sugestão de alocação para um portfólio balanceado seria algo como 30% SCHD, 25% QQQ, 20% VTI, 15% AVUV e 10% VXUS. Obviamente, você deve ajustar conforme seu perfil de risco e objetivos. Investidores mais conservadores podem aumentar SCHD e VTI. Investidores mais agressivos podem aumentar QQQ e AVUV. O importante é entender a função de cada peça nesse quebra-cabeça. Com esses 5 ETFs, SCHD Plus, os 4 que apresentamos, você tem um portfólio profissional, digno dos maiores gestores de patrimônio do mundo. Você captura dividendos, crescimento, valor, small caps, large caps, tecnologia e mercados internacionais. É impossível prever qual setor ou região vai liderar nos próximos anos, mas com essa estratégia, você garante que estará lá. Não importa o que aconteça. E aí, gostou das indicações? Esses 4 ETFs combinados com o SCHD criam um portfólio verdadeiramente completo e preparado para qualquer cenário econômico dos próximos 20, 30 anos. Não existe combinação perfeita para todo mundo, mas essa estrutura serve para a grande maioria dos investidores de longo prazo. Lembre-se, investimento não é sprint, é maratona. A consistência de aportar mês a mês nesses ETFs, reinvestir dividendos e manter a disciplina vai fazer infinitamente mais diferença do que tentar acertar o timing perfeito de compra e venda. O mercado recompensa quem tem paciência e estratégia. Se este vídeo agregou valor para você, deixa aquele like, compartilha com amigos que também investem e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E não esquece de conferir nos comentários fixados as indicações de livros sobre investimentos. Conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, bons investimentos e que seu patrimônio cresça de forma sólida e consistente.